Pessoal, outra função química orgânica oxigenada do grupo carbonílico. Então a gente traz para a aula de hoje a função chamada de cetonas. Os aldeídos é carbonílica também. O fato de ser carbonílica não vai tirar a principal característica, que é oxigenada. Ela é oxigenada carbonílica. Cetonas também. Só que a diferença reside aqui, gente. Ó. O grupo carbonílico, ele tem que ficar entre carbonos. Os aldeídos é na ponta, na extremidade da cadeia. Cetona não. Tem que ficar sempre intercalado. Sabe o que significa isso? É impossível se ter uma cetona com um ou com dois carbonos. Porque se esse grupo precisa estar intercalado entre carbonos, esse grupo precisa ser um carbono do tipo secundário. E para ter um carbono secundário, no mínimo, eu vou precisar de 3 carbonos. Logo, não existe cetonas nem com um, nem com 2 carbonos. A cetona mais elementar possível, ela terá 3 átomos de carbono. Dá uma olhada aqui no grupo funcional. R e R', 2 cadeias, sim. Agora eu vou ter 2 cadeias. Por que esse apóstrofo? Bem, o apóstrofo é para mostrar o seguinte: os grupos ligados a essa estrutura podem ser diferentes. Eles não precisam obrigatoriamente que sejam idênticos. Podem ser iguais, nada contra. A gente chama isso de cetonas simétricas. Mas eles podem ser diferentes, o que a gente vai chamar de cetonas assimétricas. Grupo funcional, sempre um carbono do tipo secundário. Representação condensada, gente, CO. CO é esse grupo aqui, ó, o grupo carbonílico para a gente, e R', as cadeias ou sequências de carbonos. Polares também. Assim como os aldeídos, como eles não têm o grupo OH, eles não interagem com as ligações de hidrogênio. É o grupo intermediário, que a gente chama de dipolos permanentes. Dipolo induzido, a mais fraca, a dos hidrocarbonetos. Os dipolos permanentes passam a ser um grupo intermediário. Logo, ponto de ebulição inferior às hidroxiladas, tanto o álcool quanto o fenol. Aldeídos e cetonas são funções muito semelhantes, então elas disputam entre si. Eu colocaria até que a polaridade das cetonas é um pouquinho maior do que a dos aldeídos. Por isso que as cetonas levam uma certa vantagem no âmbito da solubilidade. Elas são bem melhores em termos de solubilidade em água do que a função química dos aldeídos. Um dos grandes solventes da química, um solvente orgânico. Vamos aqui ao nome? Como é que eu ficaria? A estrutura para mencionar os seus nomes ficaria prefixo AN, em geral, cadeia saturada, e o sufixo ONA. Assim, ó, dá uma olhada. 1, 2, 3, prefixo de 3, prop. Segue o esquema, propanona, ona, que vem de cetonas. Não é fácil? Agora, quando eu tiver 5 carbonos, dá uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o prefixo? Pente, de 5 carbonos. Segue o esquema, pentan. Sim, mas por que esse número aqui no nome? Gente, quando ela tiver 5 ou mais carbonos, esses grupos, a gente depois vai trabalhar mais especificamente, sofre algo que a gente denomina de isomeria. Então, na verdade, existem 2 cetonas com 5 carbonos. Não tem como adivinhar. Aí, por isso que é obrigatório você numerar a posição do grupo. Dá uma olhada, ó. O grupo cetônico, quando você tiver que fazer a numeração, estou dando preferência ao grupo funcional, a numeração parte justamente da extremidade mais próxima desse grupo. Ele assume o carbono de número 2. Podia ser 2, podia ser no 3. Aqui estaria no carbono 2, daí vem o nome pentan 2 ona. Não usual é diferente. O nome usual das cetonas não é como as demais, na base da decoreba. Aqui tem esquema para mencioná-los. Dá uma olhadinha como é que eu faço. Eu coloco o grupo menor, em termos de carbono, radical menor. Depois eu cito o grupo maior, o radical maior, e encerro com o nome da própria função. Eu chamo de cetona. Então,
pessoal, tem um cuidadozinho que muita gente coloca aqui, propanona, que é aquele solvente de esmalte, o nome usual dele é acetona, como a gente vulgarmente compra. Não, não é acetona. Isso aqui tem um nome mais técnico. O nome usual daquele solvente é dimetil. Isso aqui é o grupo metil, isso aqui é o grupo metil. Dimetilcetona. Comercialmente, esse produto é chamado de acetona. Cuidado para não confundir isso aqui. E essa acetona aqui, ela é diferente da primeira, porque os grupos aqui são iguais. É o que a gente chama de grupos alquilas ou arila idênticos, simétrica. Mas os grupos aqui são diferentes. Aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho 3 carbonos. É a chamada cetona simétrica. Como é que eu faço? Use esse esquema. Você começa pelo menor, depois cinto maior. Metil, propil. Metil, propil e o sufixo, o próprio nome da função, cetona. Componentes químicos orgânicos utilizados como solventes industriais, importante na síntese de fármacos e muito importante na indústria de corantes. Essa é a função química orgânica chamada de cetona. Até breve, até mais uma próxima aula.